Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei quando você vai assistir esse podcast. Eu geralmente digo que todo podcast é especial, mas esse tem um lugar mais de 50% no meu coração, porque é um assunto que toca as famílias, que traz esperança. Mas antes de falar quem é a convidada mais que especial, uma amiga da nossa família que está aqui hoje, vamos rodar a nossa vinheta? Solta aí, Davi! Hoje vamos falar de um assunto que não pode passar desapercebido nas igrejas. Vamos falar sobre adoção. Estamos recebendo nada mais, nada menos que Tatiane Vieira. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigado. Obrigada. Deus abençoe sua vida. Amém. Vocês vão ouvir eu chamando ela de Tati, né? Porque nós já conhecemos há algum tempo, né? Acabei de descobrir que eu conheço a Vanessa há muito tempo, desde 2014, antes olhe lá. disso. Aprendendo Excel. Mas, Tati, quero agradecer a Deus pela sua vida. E Obrigada. antes da gente começar esse bate-papo que é sério, né? Às vezes dolorido pelo caminhar no nosso Brasil, na nossa cidade, mas que é necessário para as igrejas. Queria que você se apresentasse. Quem é a Tati, né? A gente conhece a Tati do Naná, mas quem é? O que ela faz? Mãe de quem, por favor? Olá, pessoal, tudo bem? Que alegria estar aqui com vocês hoje para a gente falar de um tema que a gente fala que é o tema do coração. Perfeito. Eu sou a Tati, esposa do pastor Naná. O pessoal fica doido. Quem é o Naná, né? É o Ederson, gente. Ele tem nome, sobrenome, mas ninguém conhece ele por outro jeito. Sou mãe por adoção, sou mãe por vias naturais de dois príncipes maravilhosos, um príncipe e uma princesa, que estão lá agora indo para a escola já já. E tô aqui para esclarecer dúvidas, abrir mais, né, a nossa visão a respeito do tema. Que bom. Hoje você faz parte, não hoje, né, mas conta pra gente como surgiu esse grupo de apoio de adoção, né, que é o AME, e a sigla significa muito, né, além de juntar, né, o AME, amor, missão e esperança. E me chamou a atenção por que missão, né? Então, por favor, como surgiu, quanto tempo existe, por que você escolheu, não sei se foi você que escolheu, por que uma missão, né, a questão da adoção? Legal. Então, os grupos de apoio à adoção no Brasil existem há mais de 20 anos, estabelecidos aí através da necessidade de acompanhar pessoas que estão habilitadas, pré-candidatas à adoção de crianças e adolescentes. O grupo de apoio ele tem essa função de fazer encontros mensais, rodas de conversas, explanação e até projetos de lei amparados a deputados aí hoje no Brasil inteiro, mas nós respondemos a HAESP, que é a Associação dos Grupos de Apoio do Estado de São Paulo. Hoje a nossa frente parlamentar é regida pelo nosso deputado Caio França. E através desses trabalhos a gente vem avançando à luz aí do tempo para apoiar essas pessoas que antes, há muitos anos atrás, não existia. E aqui no nosso bate-papo a gente vai conversar um pouquinho sobre as questões da ilegalidade, como que isso funcionava. Mas o grupo tem essa função. Hoje nós temos uma comissão na cidade, no Guarujá nós já estamos há 9 anos. Olha isso. Tá? Nós estamos há 9 anos com esse trabalho, então tem eu e mais uma galerinha aí que ninguém faz nada sozinho, né? E esse é o AME, né? O Grupo de Apoio à Adoção do Guarujá, Amor, Missão e Esperança. Porque a gente tem feito esse trabalho, Felipe, de trazer o conhecimento para quebrar as questões dos mitos, das dificuldades. E por que é uma missão? Porque vínculo é missão, né? A gente... Construir família, né, é uma missão, né? Exatamente. A gente tem o pastor Edu, que é um dos nossos padrinhos do grupo, que ele é lá de Peruíbe. Olha isso. Ele estava até num seminário lá no Mevan, em São Paulo, fazendo Flechas, que é um seminário só sobre adoção. E tem uma fala dele que ele fala que é muito boa. Ele fala assim, olha, eu duvido que você casou com essa bonitona aí, com esse bonitão. E quando você conheceu ele, ele estava de fralda, ele tinha isso, aquilo, para você criar esse vínculo para saber que se vai dar certo. Então, essa explanação, apesar da brincadeira, a gente fala que vínculo é algo que se constrói. Sim. E na adoção, vínculo é a nossa missão. Então, não é sobre a idade, não é sobre cor, raça, deficiências, mas sobre criar esse vínculo. E para criar vínculo, a gente tem que estar disposto.
Isso é muito importante. E antes da gente ir pra essa parte técnica, quando que a adoção, né, veio ao seu coração? Quando você entendeu? Porque assim, eu sempre costumo dizer, Tati, que é uma missão do cristão. Mas depois a gente vai entrar nessa Isso, parte, tá né? bom. Porque se não fosse a adoção, nós não estaríamos aqui, Com né? certeza. Mas a gente já vai entrar nessa parte. Mas como que isso surgiu no seu coração? Como você viu que você foi literalmente esclarecida, vocacionada, quem sabe, não sei se é esse termo, para isso. A sua família foi para isso. Que você falou assim, não, essa é uma causa que eu vou defender. E não é fácil, eu sei disso, né? Sim. Mas quando que isso surgiu na sua vida? Então, o Naná, ele sempre trabalhou com crianças. Ele foi instrutor sabia. ele foi instrutor de surf na Projeto Ondas, do nosso querido Jojó de Olivença, há muitos anos. Com o passar do tempo, ele acabou sendo instrutor na FEBEM, Olha né, isso. em São Vicente, Santos. E eu, antes até de conhecê-lo também, já trabalhava com crianças na comunidade, lá na prainha, Sim. onde a Assembleia de Deus fez muito trabalho. O pessoal lá da Paraná 20 sempre estendeu a mão pra gente. E a gente começou a entender que existiam crianças que estavam violadas de algo que a gente não sabia que era direito. Por exemplo, viver em família. E que é uma realidade que às vezes a gente não passou por isso, né? E a gente também não sabe que isso é direito. A gente entende que família é o quê? Um homem e uma mulher se juntam, casa, têm filhos. E isso fica muito volátil. A gente não entende que isso é um direito, que isso tem necessidades básicas e cientificamente provadas. Quando eu comecei a ver a realidade daquelas crianças e a diferença de uma que tinha pai, que tinha mãe, que tinha pelo menos um tio, uma avó, porque é muito comum, né, nas comunidades avô e vó criar, de outras crianças que não tinha, aí a minha ficha caiu. Isso foi o despertar. Foi o despertar, porque eu entendi que muitas coisas e muitas situações que a gente estava tentando mudar naquelas crianças, seja de violência, seja de aprendizado cognitivo, Olha isso. não mudavam enquanto aquele cenário de estrutura familiar não chegava na vida dela. Como isso faz diferença, Felipe? E aí, que nem como professor, isso você me trouxe essa questão de estrutura cognitiva, é muito importante, porque as crianças que estão nas casas de acolhimento, né, nos abrigos, vão à escola. Vão. E às vezes, aí você que é professor, preste bem atenção nisso, né, não está dando o desenvolvimento de aprendizagem, não tá aprendendo. E às vezes eu já peguei isso, eu já vi professores, né? Tá vendo? Não aprende, tá vendo? Não quer, né? E aí, ou no nível pior, e eu preciso falar sobre isso, é burro, né? E aí você me traz uma fala dizendo que essa relação familiar interfere diretamente nesse cognitivo dessa criança. E é a única coisa que nós não somos contra abrigo, pelo amor de Deus. É. Nós somos amantes dos abrigos, entendemos a necessidade, sabemos aonde o Estado tem que atuar, né? Sim. Vou fazer essa pausa nessa fala para o pessoal não achar que os abrigos são errados, pelo amor de Deus, gente. Mas o que eu quero dizer, a única coisa que não estrutura esse processo é justamente o quê? É o vínculo. Sim. Porque tem todas lá e não tem como, né? Assim, uma casa Não, 30, a casa 20, ela funciona, né? né? A casa ela tem uma estrutura funcional. Então serão 20 estagiários, psicólogo, assistente social, mudam. Então a casa de acolhimento, a casa de passagem, ela é uma estrutura de serviço, não de vínculo. Tanto que a gente sabe que as casas que recebem bebês tem uma estrutura e uma instrução de não se criar o vínculo. Porque a fase da infância, do 0 aos 4 anos, você estrutura muitas coisas que ali vai ser rompido. E a gente fala muito da adoção sobre questão de rompimento e luto, que essas crianças vivem diariamente. Quando a criança ela vai ser introduzida na estrutura familiar, qual é a primeira coisa que acontece? Poder de posse. Sentir-se parte. Então, o cognitivo, as questões neurais, a questão de estrutura, de se sentir parte, aflora na criança, posso falar pela minha filha, em meses. Claro que os reflexos são mais prolongados, então vai ter uma dificuldade de aprendizagem? Vai ter uma questão de rejeição ali aguçada? Vai. Uma necessidade de aceitação? Também. Sim. Mas quem de nós que não foi para a cruz também precisa ser curado nisso, né? Então, é isso, essa questão do vínculo para nós e o entendimento da necessidade de se incluir em família, quando a gente entendeu que isso é direito constitucional, aí a nossa cabeça fez assim, puf. Então, a gente falou um pro outro, né, eu, Naná, que seja a partir de nós. Olha isso. E aí foi onde nasceu a nossa vontade. Então, primeiro nós nos colocamos à disposição da justiça para adotar uma criança. Isso foi em março, há 10 anos atrás. Então, março de 2009. Não.
Alguém faz as contas aí. 16. Alguém faz as contas aí. E aí, 4 meses depois, nós encontramos um pessoal que já tinha adotado no Guarujá e a gente sentou e falou assim, vamos fazer um grupo? Vamos ajudar o povo? Vamos ajudar o Guarujá? Isso você não tinha adotado ainda, só tava com a disponibilidade na justiça. Só. A minha filha chegou ano passado, na Páscoa do ano passado. 9 anos depois. Olha isso. 9 anos depois de processo. Mas tem uma história, Sim. tem uma questão de perfil que a gente ensina nos grupos, né? Que não dá pra explicar tudo. Não, e a gente não tem uma hora, é Não insuficiente. dá. Não tem Nossos como. encontros acontecem mensais todo ano. Há 9 anos a gente fala que não dá, a gente não dá conta. É uma coisa que a pessoa tem que estudar, tem que se estruturar. Mas ainda a gente fala que é o tema que todo mundo ainda torce a cara. Né? E aí eu sempre gosto de trazer que ainda mais o nosso público, que é um público cristão, né, e trazer isso para dentro da igreja, porque, não sei você, mas pelo menos nas igrejas, seja a nossa denominação ou outras, é pouco falado sobre isso. Né? Então, assim, existe um culto específico, que as pessoas trabalham isso, existe grupo dentro da igreja, eu pelo menos vejo isso muito pouco. Né? Vou aproveitar que a gente está favor. no ar. Alô, Compeg Guarujá. Alô, Pastor Ney. Não, mas é Olha isso. pra mim, Pastor Ney. Eu tô brigando com ele, falando assim, tem que fazer um seminário. A Compeg deveria, né? Sim. Claro que eu tô defendendo a bandeira do Guarujá. Aqui em Santos a gente também tem grupo de apoio, Olha que é isso. coligado à Casa da Vó Benedita, né? Nós temos Praia Grande, Cubatão e São Vicente, que são as pioneiras aqui com esses grupos de apoio. Mas falando exclusivamente do Guarujá, que a gente tem um público cristão que você não encontra em outros grupos de apoio, bem aflorado, a gente tá deixando passar uma grande oportunidade, né? Isso que você está me trazendo, né? Provavelmente pastores vão estar nos assistindo, seja esse ano, daqui a 2027, 30. É importante. Por que não levar isso para dentro do conselho dos pastores do município? Né? E você falou assim, olha que eu venho estudando sobre isso, pensando, mas é algo que eu já vou levantar como uma bandeira nos conselhos que a gente participa. Por que não falar isso? E assim, e às vezes as pessoas perguntam, né? Mas, e aí querem adotar, e a gente vai entrar no polêmico, vamos construindo essa ideia porque é importante, você que tem essa experiência. Porque o que eu vejo? Pessoas querendo adotar porque tem um diagnóstico que não pode gerar no ventre. Esse é o caminho ideal? A adoção é para isso? O que você entende, Tati, que você pode orientar? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu já ouvi. Eu acho que, pelo menos eu ouvindo, eu acho isso triste. Eu vou tentar. Se eu não conseguir, eu adoto. Então assim, é o caminho mais saudável? É esse tipo de família que a criança precisa ter ou não? Então, eu vou te contar o que acontece por trás dos bastidores. Às vezes parece que a notícia chega assim, mas não chega. Senta com uma mulher que tem endometriose. Há anos. Gastou o preço de um carro, de uma casa própria para gerar. Principalmente se ela for espiritualizada, onde, infelizmente, num culto de domingo, alguém vai lá orar por ela e dizer que ela não tem fé. A adoção nunca chega na primeira hipótese. Isso aí é mal traduzido. Muitas vezes essa adoção, como opção, chega na vida dessa mulher como a última tentativa de um deserto que ela está passando. Sim. De um processo muito judiado. Nenhuma mulher, na primeira hipótese, que deseja ser mãe, vai escolher a adoção como primeiro caminho. Entendi. Então, eu respeito muito homens que também não conseguem, porque a gente fala muito de mulher, né? A gente bate muitas vezes. Mas quando você senta com um ginecologista que tem uma visão bem estruturada, um médico maduro, ele vai te falar que a maioria dos casos não são as mulheres. É que a mídia divulga como quer, Olha isso. dependendo daquilo que ela precisa fomentar. Né? A gente está acostumado com a mídia, a gente sabe como ela é. Então, tem muitos casos que são os homens que não geram. E esse cara dificilmente vai se abrir para adoção, tá? A gente está falando hoje de um sistema do ECA, que tem 20 e poucos aninhos. A gente está falando de um sistema nacional de adoção, que também pouquíssimos anos, ou seja... É um jovem, né? Vamos dizer. É tudo muito novo. Isso aqui que a gente está falando, que parece que é algo estruturado, ainda é muito novo, né? E a adoção lá atrás, bem lá atrás, vamos dizer assim, uns 40 anos atrás, na geração dos nossos pais, ela nunca foi como uma opção de alguém que não gera. Ela sempre foi como uma situação de acolher o pobre, a criança menos favorecida. Você não via ricos para adoção, gente. Então, primeiro no Brasil, a gente tem a questão sociocultural.
Economicamente falando, a gente sabia que crianças que não tinham família, que não eram herdeiros, que eram de pais escravizados, tem toda aquela situação da roda dos esquecidos, Olha isso. que iam através da Igreja Católica e deixava-se lá. Por isso que eu falo, tem que estudar, a galera tem que entender, para não ficar pulverizando mentira Ou romantizando, ou né? romantizando. Então, beleza, passou-se disso, aí a gente vai crescendo, a sociedade vai evoluindo, a gente vai se alimentando mal, a gente vai tendo guerras químicas, estresse, a mulher começa a sofrer um processo de não conseguir mais gerar. E o homem também. Sim. Então, as pessoas pensam que assim, só porque a mulher não gerou, ela vai lá e vai escolher adoção. Não é, gente. É muito triste esse presságio que as mulheres passam, essa situação que elas são envolvidas. E aí, esse é o grande problema. Vem no último caso, ali quando ela já gastou toda a energia, pensar na adoção. E aí o bicho pega. E aí não foi trabalhado todo esse conceito, que nem assim, aquilo que eu falei pra você. Eu leio sobre isso, mas nunca tinha pensado nesse contexto histórico e que vem, né? E assim, aquilo que você falou, que é novo, os grupos são novos, mas existe um contexto histórico por trás disso. E se eu não criar uma cultura de entender, no último caso e fica uma bagunça pra todo mundo, Porque né? a gente não vai deixar o sonho dessa mulher, desse homem de lado. Por exemplo, Sim. nós lá no grupo temos pai solo, né? Agora tem vários formatos. Sim. Apesar de eu achar contra, segundo os meus princípios morais e de fé, de confissão de fé, nós temos e acolhemos pais solos, homens héteros que que decidiram não casar, não se relacionar, mas tinham o anseio de ser pai. Sim. E pela nossa Constituição, Permitido. permitido adotaram. Beleza. Então, esse contexto para o homem ficou mais fácil, a palavra não seria correta essa, do que para as mulheres. Por quê? Para o homem é muito prático. Eu vou lá, sei que tem um menininho lá, uma menina lá, vou dar toda a estrutura que ela necessita, segundo aquilo que eu preciso responder legalmente. Saúde, educação, fé, saúde mental, beleza, tá lá. Para a mulher, não. Existe Contexto todo um muda. processo de culpa, rejeição, de se sentir. Só que aí ela tá pegando um ser que já existe. Entendi. Ela tá pegando um ser que já tem uma bagagem. Aí a gente vai cair em outro campo. Por isso que a gente fala que a conta não fecha. Por quê? Na maioria das vezes o pessoal quer o bebê e o cenário das nossas casas de acolhimento são totalmente outro. Ninguém faz, não existe bebê em acolhimento. E assim, né? e vai juntando, que nem você tá falando isso, e eu tenho certeza que já tô ficando emocionado e não há nenhum problema com isso, tá? Você vai me ver chorar hoje, porque pelo jeito vai ser isso. Porque assim, eu junto todo esse conflito, eu vou dizer assim, mental, emocional, desse pai, dessa mãe, vamos colocar, eu sei que os homens muito menos, como você falou, e aí eu tenho todo esse conflito, né, de insuficiência, de rejeição, e uma criança que também foi rejeitada, e vou juntar esses dois. Isso. E onde acontece essa cura? Isso. E assim, sabe, não é tão simples e tão raso como às vezes a gente escuta. A adoção dá o nome. Não, tem muita coisa por trás, porque assim, Sim. não é uma mercadoria, Exato. né? Então, assim, o que você nos orienta nesse sentido? Tenho um desejo, quero fazer. Qual que é o primeiro papel para eu não agir com emoção, para eu não pegar as minhas feridas, transferir, achando que a cura vai ser com essa criança e não tratar isso direito e virar essa bagunça, infelizmente, né? De novo, o que a gente está falando aqui, Felipe, não é sobre o certo ou errado. Eu respeito muito a dor de quem não gera e busca a adoção como um caminho. Eu respeito. Só que no decorrer do caminho, como meu pai falava, a gente vai trocar esse pneu com o carro em movimento. Isso quer dizer o quê? No processo que você decide se abrir para adoção, você vai precisar entender esse mundo, Não há esse nenhum cenário. problema, mas você precisa entender. Isso, perfeito. E aí vai considerar as causas, que, primeiro, é a criança que vem em primeiro lugar, essa criança, esse adolescente. Então, ele em primeiro lugar, tudo que viola, tudo que constrange, tudo que expõe, precisa ser considerado. No Guarujá, nesses 9 anos, nós já acompanhamos pelo menos 6 casos de devolução. Alguém que já foi enlutado, alguém que já foi rompido de seu direito primordial, viver mais lutos e mais E rompimentos. aí você falando sobre isso, o bebê não tem essa consciência. Não. Quanto maior idade tem, e se essa devolução dessa criança for numa fase que ela já consegue entender,
eu tô acumulando essa violação e esses traumas para ela. Entendeu? Então tem que ser algo. Os juízes, né, os nossos juízes da vara, nossos promotores, eles nem permitem abrir essa lacuna. Para eles não existe devolução. Obviamente que a justiça ela vai julgar condições, cenários, recursos e acontece. Mas para eles não deveria nem existir a pauta. Devolução de adoção. Não existe, é crime, deveria, né? Mas a gente sabe como é que é a situação de justiça no nosso país e acaba acontecendo. Mas por que eu pego até no pé de algum juiz, de alguns promotores para conversar sobre isso? Por quê? Porque existe um lado falho da nossa justiça também, do nosso executivo e do nosso legislativo. Quando você vai na vara da infância, você vai encontrar uma assistente social de uma vara totalmente acumulada de serviço. Nós não temos, né? O nosso querido Marco Antônio, hoje, presidente do CMDCA lá da nossa cidade, ele bate muito nessa tecla. Ele praticamente estruturou o grupo com a gente, nos ensinou o caminho das pedras e sempre nos alertou sobre isso. Uma vara da infância hoje, na maioria das cidades, você tem uma assistente social, uma psicóloga que cuida de tudo, de estupro, de violência, de um monte de coisas. Então, às vezes, a pasta da adoção Isso é cenário do Brasil, né? Infelizmente. fica lá no fundo. Então, a pessoa vai lá, que nem você falou, cheia de situações, um histórico difícil, encontrou na adoção a última fagulha de esperança e fica aquele bololô e ela não é acompanhada, ela não é bem estruturada. Então, o que eu falo muitas vezes para a promotoria é isso, tem pontas falhas dos dois lados. Sim. Na sociedade, que ainda não se situou e não entendeu, no nosso legislativo, que não tem gente para fazer um bom acompanhamento. Vou te dar o exemplo real do meu caso e de outros casos. Após a guarda provisória, que é o momento em que a vara que cuida da criança e a vara que cuida do teu processo entendeu que vocês já podem viver, que deu tudo certo, eu vou usar aquela frase, né? Beijo, tchau. Ninguém tem mais contato comigo. Ninguém tem mais contato com a minha filha. Eu vou ter que dar conta disso. Nossa. Porque o nosso setor público não tem estrutura para falar assim, ó, durante um ano, ó, tá aqui o certidão da sua filha, agora é sua, tá aqui o nomezinho e nós vamos acompanhar vocês por um ano. Pra saber se tá tudo certo. Porque você que estuda, tranquilo, você tá nessa causa há um tempo, né? E quem foi ali porque quer, deseja, última instância, e não tem todo esse apoio? Não tem. Não tem. Hoje a gente tem, graças a Deus, a OAB do Guarujá, na figura da doutora Roberta e da doutora Alexandra, que estão lutando para convênios através da UNOeste, através da UNAERP, se tiver psicólogos que queiram se abrir, para a gente fazer esse acompanhamento. Eu não digo nem antes, porque agora o cadastro está muito fácil, Fê. Você vai lá no site, se cadastra, ele vai direcionar ao fórum correto, você leva o documento e espera, pronto. Mas e o durante e o pós? Tem muita gente na fila que desiste, tem muita gente que no estágio de convivência, que é o momentinho que você vai conhecer aquele ser, que você vai se aproximar, desiste. Por quê? Por questões de não ter amparo psicológico, estrutural e social. E a ideia é bonita, a prática tem terrível. A realidade. Nossa, né? nós temos casal que a gente foi atender de madrugada. E eu tô falando isso para as pessoas não terem medo, mas a criança fugir de medo, testar seu coração. Quando foi ver, a criança já estava na rodoviária de São Paulo, tinha catado dinheiro escondido da calça do pai para ir embora, para voltar pro abrigo. Porque o abrigo é o único contato que ela tem de pertencimento. Você é um estranho. E foi o único que gerou segurança naquele momento para ela, né? A referência. E às vezes também, óbvio, é só uma expressão de, como a gente fala, de rebeldia, mas é um direito dela. E tudo isso tem que ser trabalhado na família, né? E quem trabalha, se não são os grupos de apoio? Né? Qual que é a obrigatoriedade, qual que é o órgão público que faz esse trabalho minucioso para isso não aconteça? Exatamente. A gente recebeu aqui o Dr. Gabriel, né? E que está responsável hoje pelo Guarujá, e ele falou sobre isso. Tipo assim, não é mercadoria. Não dá para eu não gostar e devolver. Existem sentimentos, existe desenvolvimento sobre isso. Então, assim, é muito mais sério ainda do que eu imaginava, né, Tati? E eu vejo que essa nossa conversa é importante para o quê? Para que a sociedade ela consiga entender essa responsabilidade. Que nem existe essa falha, né? Você perguntando, eu falei, onde a pessoa procura o lugar, o órgão, a casa para ter esse acompanhamento, para entender. Aí Se foi não são os grupos. foi onde nasceu o grupo, e aí voltando um pouquinho, pessoal, sobre a questão da igreja, como a gente sabe que vocês hoje estão à frente de algo tão bonito, utilizando os canais de comunicação para fazer esse trabalho,
vou usar esse momento da gente poder chamar a atenção das nossas igrejas com relação a isso. Porque nós convivemos muito tempo com um pastor Ricardo Israel, da Igreja Uma Nova Chance aqui de Santos, e ele sempre pegava no pé da gente para falar assim, ó, quando a coisa dificulta, vocês sempre trocam um princípio por outro, que aparentemente é mais fácil. O que ele estava querendo dizer? Vou usar um termo mais chulo, uma situação mais simbólica, mas só para a gente entender os pesos. Eu tô casada, tô na igreja, tô com problemas, aí eu adoto uma criança para aquilo parecer espiritual e ver se melhora o meu casamento. Entendi. Esse hoje é a nossa pegada que a gente está tendo com as igrejas, de que é assim, ok, nós vamos nos abrir para adoção, nós vamos entender isso como missão, mas a gente precisa voltar umas 10 casinhas atrás para fazer o arroz com feijão. Sim. Então, a igreja precisa trabalhar a estrutura familiar, porque hoje está todo Excelente. muito confuso em questão morais, né? Eu digo, hoje a gente gasta mais tempo em questão moral do que evangelizando a criatura. Então, às vezes eu tenho que sentar com o jovem e entender se ele realmente quer ter filho, porque hoje a maioria dos jovens nas nossas igrejas não querem ter filho. Perfeito. Hoje, a maioria dos jovens tem dificuldade em questão financeira. Eu sei com jovens que olham para mim e acham que a gente é o quê? Santo Agostinho, porque a senhora não tem isso, não tem aquilo e ainda quis ter 2 crianças. E isso não é mérito, né? Isso é missão, tá para todo mundo, basta querer, basta se abrir, né? A gente tem pastores que falam, a criança sempre vem com o seu pãozinho debaixo do braço, Deus nunca deixa faltar. Sim. Então, se a gente começa a apelar para a igreja entrar como denominador, consenso de adoção, e a gente não trata essa igreja a partir dos nossos líderes religiosos, né? Essa criança vai vir do outro, vai vir com maldição hereditária, vai vir com isso, vai vir com não sei o quê. Independente das questões litúrgicas e de doutrinas de cada igreja, a gente precisa tomar muito cuidado, porque senão essa conta não vai fechar. E aí vai somar mais um problema. E aí as outras agendas vão avançar. Então, hoje muitos pastores se encarecem da nossa luta porque eles sabem o que a gente enfrenta. Entendi. Tráfico de crianças. Crianças que são adotadas para prostituição. Crianças que são adotadas para tudo que vocês imaginarem. Religiões ocultas. Aí eles começam a se desesperar. Opa, e cadê a gente? Sim. Não podemos entrar nesse campo com o desespero. Precisamos o quê? Preparar urgentemente casais, estruturar os casais, estruturar família, estruturar as questões morais, para que quando um casal cristão chegar num fórum, eles façam 1000 vezes melhor do que eu e a Naná fizemos. Sim. E de que outros pastores estão tentando. Por quê? As trevas é astuta, sim, né? Aqui eu tenho liberdade para tocar nesse tema. E ela tem paciência. No sentido, né? Porque às vezes a gente quer coisa muito rápida. E isso você tá falando, Tati, desculpa até interromper. Pode interromper. Porque tá abrindo várias vertentes, né? Então, assim, às vezes a gente fomenta isso, né? Olha, vamos promover isso na igreja, mas eu vejo que é um trabalho de médio a longo prazo. E não pode ser um trabalho midiático, para gerar uma mídia, né? Então, assim, que nem você falou aqui, ó, quer trabalhar adoção? Então você tá me ouvindo, você que é líder de jovens, pastor, comece a trabalhar a estrutura familiar dentro da igreja. Trabalhar esse conceito. Porque para que você chegue na adoção com responsabilidade, trabalhe a estrutura. E que hoje, na nossa sociedade, está desestruturado. Né? Então, assim, e aí a gente tem esses problemas. E que bom que você está trazendo essa lucidez e de forma pontual ao nosso público específico, né? O público cristão. Então, assim, primeira coisa que eu anotei aqui da sua orientação é: igreja quer entrar nessa pauta? Quer levantar essa bandeira, né? Porque é algo bíblico, estrutura familiar. E depois dessa etapa, né? Pequenos grupos, juntar pequenos grupos, o que você nos orienta? Porque está sendo de grande valia para que a gente possa, quem sabe, dar início a isso de uma forma mais prática, né? Olha, eu vou trazer um conceito para vocês, que acho que aí é um puxão de orelha, né? A Igreja Católica saiu anos-luz à frente de nós evangélicos, né? Se assim a gente se considerar. Já realiza esses trabalhos? Opa! Ano passado, toda a Pastoral da Família, e eu fui convidada para fazer parte, tá? Toda a Pastoral da Família, eles criaram um livro, tá? De muitas páginas, um livro lindo, distribuiu por todas as igrejas do estado de São Paulo, e os líderes de casais e líderes tem um nome específico, que agora eu não lembro, só que líderes de família, eles ficaram durante o mês inteiro desse seminário da Pastoral da Família, que ia de maio até outubro, só
falando sobre adoção. No caso da Igreja Católica, a gente entende que as veias deles morais são bastante rígidas. Então, eles são extremamente contra o aborto, eles são extremamente forjados ao curso de noivos. No curso de noivo fala muito sobre a questão de gestar. Então, a gente sabe que alguns fiéis têm extrema dificuldade de lidar com isso. A gente sabe que a Igreja Católica é contra os sistemas de contraceptivos e anticoncepcional, permitindo que a mulher ali possa ir gerando. Então, a adoção entrou em conflito com a Igreja Católica, sendo que a Igreja Católica foi pioneira em abraçar os órfãos com a questão da roda dos esquecidos. E aí eles entenderam isso, e aí eles começaram a falar, precisamos enfrentar a nossa realidade e nos abrir para uma nova realidade. Quando o padre da paróquia dali da rua Padre Anchieta, em Vicente Carvalho, nos convidou para fazer esse trabalho, eu quase caí para trás. Eu falei, ele sabe. É isso mesmo? É isso mesmo, Brasil. Ele vai. E foi, assim, fantástico. Por quê? Uma das missões do grupo de apoio é que a gente não consegue trabalhar se não for embasado da verdade. Entendi. Então, doa quem doer, nós vamos falar a verdade, nós vamos falar o cenário dos acolhimentos, como que é essa criança, as dificuldades que tem. Porque, para nós, a verdade não traz medo. Na verdade, ela calça os nossos pés. Sim. Então, lá na Igreja Católica, a gente também conversou isso com esse grupo. Estruturamos esses grupos que iam pelas casas para... Você não vai invalidar a sua fé. Então, vamos continuar falando sobre as mulheres que vão gestar, sobre os métodos contraceptivos que vocês não aceitam, e vamos abrir uma porta para falar sobre as nossas crianças acolhidas. E assim, que conversa elucidadora, né? Eu estou marcando aqui estrutura familiar, que nem você falou sobre curso de noivo. Você acha que a nossa igreja também possui isso? A maioria das igrejas hoje, né, evangélica também possui isso. Você acha que é um tópico, é uma pauta que deve ser levada aos casamentos, né, antes do sim do altar? Você acha que isso é válido trazer isso ao casal, né, com a experiência que você teve? Sim, e principalmente na igreja evangélica, na igreja protestante, na igreja que confessa a fé em Cristo. Por quê? Porque, pelo menos para o meu entendimento, se você está namorando com alguém, você vai casar. Para o cristão não tem dessa, né? Se você vai casar, você vai precisar gerar. Porque é isso que a gente está com dificuldade hoje na igreja evangélica. A gente encontra casais que falam, pastora Tati, eu não quero ter filho, mas eu quero casar. Posso? Aí a gente chama Paulo, né? Tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Fala, que você quer? Beleza. Mas a minha oração vai ser para que o Espírito aqueça teu coração nessa área e você se abra, porque... E vê, como você fala, quando alguém declara isso que não quer gerar, volta no quê? Na estrutura familiar. Tem que ser trabalhado. Aí o meu medo é esse casalzinho, ele achar a adoção, aquela bandeira, né? Agora eu sou missionário e agora eu achei um lugar para mostrar para o mundo. Não, e aí inverte. Olha, eu não quero gerar, mas eu vou adotar. Aí, gente, é um perigo. Muita gente perguntou isso pra gente. Vocês só querem o biológico? Vocês querem o... Eu falo, não, gente, a gente quer filhos. A gente quer filhos e a gente quer romper com essa situação de quem está casado e não quer ter. A adoção, ela não veio como uma opção nem como uma regra. De novo, ela é uma missão da igreja para o mundo. Sim. A igreja não atua, tem outros atuando. Então, a gente quer ter. Se Deus vai mandar biologicamente, se Deus vai mandar filho de adoção, se Deus vai mandar filhos espirituais na igreja, o que a gente precisa entender é, homem e mulher precisam criar estruturas familiares, porque Deus escolheu a família como o seu projeto central para ganhar avanço na sociedade. Tati, você tá me falando isso, a minha cabeça tá abrindo várias caixinhas, né? Porque eu sou assim, né? Deve estar, meu Deus, segura o Felipe. Que nem, a gente tem muito encontro de casais, muito líderes, e eu falo isso de forma global de igreja, tá certo? Hoje, o que você já participou, você já viu essa pauta porque assim, existe curso na internet, curso para líderes de casais, para trabalhar alguns aspectos. Nesses cursos, nessas ideias, você já viu se existe essa pauta ou se existe falando sobre isso para os líderes de casais trabalharem com os casais sobre essa estrutura familiar e a questão da adoção, ou isso é novo? Então, você que vai abrir esse curso. Eu falo muito sobre isso porque, assim, quando a gente começou a trabalhar com a questão da adoção e com os grupos, a gente precisou entender o comportamento familiar e como se construir as estruturas familiares no Brasil. Sim. O que a gente começou a esbarrar? Com os censos.
da igreja evangélica? O maior número de divórcio, o maior número de traição. Olha isso. A gente estourou em 2021, a G1, né? Não vou falar os nomes dos canais aqui para não dar bloco, mas era a matéria de primeira capa. Casais evangélicos batem recorde de divórcio. Pastor encontrado, não sei o quê. Não Isso vai influenciar, né? Dá para abrir uma pauta dessa? Não dá. Então, assim, eu não condeno, eu não julgo os líderes de casais, grupos de casais que enfocam nas questões de comportamento moral. Entendi. Para não tentarem se separar. Mas a coisa tá tão ruim, como é que eu vou falar de adoção? E volto de novo na Estrutura familiar. Então, o que você encontra hoje? Faz uma pesquisa rápida no Google. O que você encontra hoje? Finanças, sexo. Finanças, sexo. Finanças, sexo. A gente fica como o povo do deserto, rodando. A gente não consegue criar maturidade, estrutura para aguentar isso. Verdade. Aí eu vou adotar. Então, eu sou chata, eu bato muito nessa tecla. O pessoal sabe que às vezes eu sou até meio polêmica, porque eu falo, tá errado. Mas porque é outra vida, né? Eu não posso trazer mais trauma para aquela criança, para aquele adolescente. Então, assim, eu preciso ter esse choque de realidade, né? Eu quero levantar essa bandeira, eu quero levar minha igreja, mas eu preciso ter isso. Porque é aquilo que você falou, se não voltar na estrutura, vai ter outros problemas, eu vou traumatizar mais uma criança, mais um adolescente, que vai ser mais um adulto com mais um problema, e fica nesse ciclo de problemas, né? Agora, claro, quem tá ouvindo deve estar falando assim, nossa, ela é perfeita, né? Ela tem a família perfeita, o casal perfeito. A Bíblia nunca nos falou de perfeição. A Bíblia nos fala de consciência. Se você tem a consciência do mal, você não peca. Se você tem a consciência do erro, você evita cometê-lo. Caso você cometa, você sabe para onde voltar. Onde é a redenção, né? Então, o mínimo que a gente precisa é preparar a base, que é trazer de volta essas consciências, trazer de volta as nossas raízes, as nossas questões tradicionais, para poder realmente abrir o leque para essa adoção. Porque o que eu tenho visto hoje, Fê, emocionados. Muitos emocionados. E aí é o meu medo. E a próxima geração vai sentir isso. Vai, com certeza. Isso vai atingir, porque a gente sabe muito bem que a família é a estrutura de tudo, né? Vai atingir a questão da política, a questão da educação, a questão da estrutura da igreja. E aí a gente vai olhar por quê? Foi um histórico que a gente não tratou. Então, assim, cuidado, né? E Tati, pensava eu que a nossa conversa ia para um outro caminho, né? Mas que bom trazer essas orientações e à luz da Bíblia, que assim, eu preciso falar de adoção, eu preciso levantar essa pauta, mas eu preciso olhar para a família. Preciso ver essa estrutura, porque assim, não adianta eu querer construir uma estrutura familiar numa areia. Ela vai desmoronar e vai ser uma geração que vai parecer por isso. A gente sabe e vê a história da Bíblia, né? E você falando isso, vai vendo esses insights que por não falar da misericórdia, da lei do Senhor, uma geração se perdeu. E o exemplo que você trouxe foi assim, o pessoal ficou no deserto porque não aprendia, porque não entendia, né, os mandamentos ali. Então, assim, enquanto a igreja brasileira não entender isso, da estrutura familiar tem que estar firme e forte, não adianta ser emocionado e levantar a pauta da adoção, porque as próximas gerações vão sentir isso, né, e essa consequência. E que outras orientações práticas você, né, como cristã, vai trazendo para a igreja? Já estou anotando aqui para fazer, ó, estrutura familiar, curso de noivo, e como eu posso ainda mais tornar essa igreja esse apoio nessa pauta, né? Existe o caminho, que já pode abrir as portas para receber esses grupos, para ceder os espaços. Como que você vê de forma prática isso? Todo início deve começar com o recurso que se tem. Eu sempre falo isso. Comecem com o que tem, né? É assustador, tem muita informação, mas comecem com o que tem. Primeiramente, conversando, trazendo o tema para a mesa, buscando dados, buscando pessoas que já estão no caminho para poder começar a fazer essa colcha de retalhos, né? Juntar tudo para depois a gente ter o panorama central. Um conselho que eu dou às igrejas é nunca trate a adoção como viés de assistência social. Perfeito. Tá? Isso é muito perigoso, é uma linha tênua e acontece muito. O que acontece? Não falamos sobre adoção no sentido correto, não trabalhamos ela como a missão de vínculo, mas eu crio um grupo que vai para os acolhimentos. E até que eu coloquei aqui, a adoção não é caridade, né? Fazer o evento.
De novo, não é sobre certo ou sobre errado, é encontrarmos o caminho de retidão. Então, eu posso ter um grupo para ir nos acolhimentos, ajudar? Deve. Posso levar mantimentos? Deve. Posso participar dos apadrinhamentos afetivos, que são aqueles casos em que você não adota a criança, mas mantém elas de recurso? Sim. Deve. Mas se a igreja confunde a adoção com assistencialismo, a gente volta a estaca zero e ainda preenche o coração do membro como se ele estivesse fazendo a coisa certa. Entendi. Claro que a gente conhece alguns casos de gente que vai fazer obra social no acolhimento e se abre para adoção, mas não é o caminho melhor, é um caminho de retrocesso. O caminho correto é a pessoa já estar habilitada para a adoção. Eu quero fazer uma comparação, eu espero que não pareça heresia, né? Que nem o pessoal fala que o culto tem que ser racional, e eu vejo que você tá nessa linha. Que a adoção tem que ser racional, não pode ser, eu senti, eu vi, eu gostei, eu me comovi. Eu vejo que você caminha nessa linha, tipo assim, vamos fazer porque o mandamento, mas vamos raciocinar, né, e com plenitude, para não ficar confuso. E tudo isso que você traz, essa racionalidade para a questão da adoção, foi porque você viu histórias sendo confundidas e prejudicando a adoção? De onde veio essa lucidez, né? Metade dela, os 90%, foi o próprio Deus. Glória a Deus. Que vai ministrando a gente no caminhar de novo. Porque a gente já trabalhava com crianças carentes, a gente já trabalhava com famílias. Então, veio uma maturidade do chão de fábrica, de estarmos ali, né? Mas na questão desse processo, o que a gente fala até uma vez um pastor falou isso, e eu sei que ele falou com as boas intenções, dele falou assim, sabe o que as igrejas evangélicas tinham que fazer? Elas tinham que ter ele falou orfanato, que era a palavra que a gente não usa mais. Os orfanatos, porque aí a gente resolvia isso. Aí eu brinquei com ele e falei assim, Deus me livre, tá repreendido. Aí ele arregalou, olhou assim, mas você é contra? Por que você é contra as igrejas terem os orfanatos? Eu falei, porque aí você faz o contrário. Você prende a criança de novo? A não ser que para cada criança que você colocar no acolhimento, você já tem um casal da sua igreja para adotar. Aí ele travou. Você entende que a gente não pode trocar esse peso? A gente não pode inverter esse valor? Porque não é a missão da igreja não é não ter o acolhimento. Mas ela só pode ter esse acolhimento se ela já estiver preparando aqueles que serão enviados. Senão, a gente vai viver assistencialismo. E eu falo que de toda essa esfera, a adoção ela não pode ser entendida para a igreja como assistencialismo, porque a gente é bom no assistencialismo, né? Mas só em assistencializar. E a adoção é sobre vínculo, sobre se abrir, sobre ser moído. Às vezes eu sento em casa, um olha para a cara do outro, cansado, exausto. As crianças com 40 de febre não param, né? Parece que elas não sentem nada. E a gente vê o amor de Deus nisso. A gente fala, isso é sacrificial. E a nossa humanidade não sabe mais o que é ser sacrificial. A gente ainda está esperando a ponderação. Eu vou lá e dou o ensino, então meu filho tem que me amar. Eu vou lá, adotei aquela criança, então ela tem que ser grata a mim. Deus. Eu vou lá... Não existe isso. Esse caminho da cruz, esse caminho sacrificial, são realmente para quem entendeu o amor de Deus, para quem foi adotado por esse amor. Glória a Deus. Porque eu acho engraçado que isso já aconteceu, eu conto muito isso para as pessoas. O Mateu, que é o meu filho natural, gosto de falar natural, não gosto de falar biológico, e todos são meus filhos, claro. Uma vez ele estava bravo, que agora ele está na fase de pintar desenho, de desenhar, e aí ele gostou do Goku, e eu explicando para ele o que era o Goku, e ele ficou bravo, e eu falei, tá bom, então tudo que você fizer do Goku, você vai fazer com seu pai, e a gente vai mostrar o outro lado da verdade. Sim. Aí tá bom. Aí eu sei que teve um dia que eu não consegui imprimir o desenho do Goku. E ele falou assim pra mim, você não é mais minha mãe. A Eloá, que é a minha filha por via das adoções, nunca falou isso pra mim. Olha aí. Então, se você não estiver no lugar certo, estruturado, entender que a nossa vida ela é sacrificial, você vai inverter os valores e você vai cobrar uma resposta dos seus filhos. Daquele momento e ali vai dar disciplina. Porque isso é um medo das pessoas. Ai, se tua filha te abandonar, se tua filha virar pra você e falar que ela não quer mais que você seja sua mãe, e se a sua filha procurar a genitora? Já fui. Ou seja, você já consegue perceber que nessa fala tem uma troca, né? Tipo assim, então eu estou
né, adotando, mas eu quero que ela corresponda sempre. Olha Eu que falo, perigo. e assim, eu respondo para as pessoas, eu falo, não tem essa opção. Não, mas como você sabe? Porque quem é a dona do processo sou eu. Excelente. Não tem essa opção. E às vezes que eu tive embates com a Eloá, ela é uma menina, pela violência que ela sofreu, ela é uma menina muito inteligente, né? A violência, ela trabalha isso, né? Nós, seres humanos. Nos embates que eu tive com ela, eu falava pra ela, você sabe que não tem opção, né? Você sabe que eu não vou desistir de você, né? Olha isso. Aí ela trava. Que conceito E isso de vai gerar uma pertencimento. segurança nela. Com né? certeza, mas tá gerando segurança mais em mim. Porque eu tô sendo cobrada da sociedade, muitas vezes do meu consciente, de que essas coisas podem acontecer. Então, você não dá opções. É isso que eu falo para as pessoas. Dentro da igreja, pessoas já me abortaram com essas temáticas. Você não tem medo? Você não tem medo? Não, cara, se um dia eu encontrar a genitora, nós vamos orar. Vou orar por ela. Eu e minha filha oramos por ela. Pedimos a Deus que ela encontre o Senhor, que ela Isso é um seja alcance de transformada. misericórdia, Aí você isso. entende por que não pode ser assistencial? Porque se eu tô dentro da igreja e eu não tô orando por essa mulher, eu não entendo o histórico dessa mulher, de todas essas famílias, eu não tô entendendo a Cristo. Porque eu não posso separar. A minha filha vai ser salva, bonitinha, e a genitora eu quero que vá para casa do macaco. Não posso. Não posso. E eu ensino a minha filha sobre isso. Porque são muitas dúvidas que entornam a cabeça dela. E assim, e não deve ser fácil, tá? Falando, eu tô refletindo sobre isso. Para você não entrar no meio dessa discussão quando você tá ali com seu filho, né? Nesse eixo dele. Porque se você não tá em uma oração, não tá com a saúde mental ali trabalhada, na emoção você responde à altura. Pera, é aquilo que você falou, eu sou a detentora do processo. Então eu não vou entrar. Né? Então, assim, e se sua filha falasse isso pra você responder à altura? Não. Ela é a criança e eu sou o adulto Perfeito. com maturidade. Só que se eu não trabalhar a estrutura familiar, esse adulto sem maturidade vai prejudicar essa criança e esse adolescente, né? Teve um rapaz da igreja que disse assim: se eu adotar um dia, eu não conto. Eu falei, não é um direito seu, porque tem gente que fala isso, né? Entendi. É um direito seu não contar. Não é um direito seu. Você está violando o direito da criança. De novo, entre a criança em primeiro estágio e o adulto depois, no sentido de violação dos direitos. Então, não é um direito seu. Nós, como cristão, pior ainda, porque Isso que eu ia falar, vai verdade, chegar um momento em que a vida vai te cobrar a verdade. Por quanto tempo você vai sustentar uma mentira? Aí ele travou, você vê? Então, assim, são tantos viés que precisam ser trabalhados, que aí eu lembro da frase do meu pai, ok, nós vamos dirigir o carro, só que esse pneu vai ter que ser trocado com o carro em movimento. Então, assim, precisamos movimentar as águas das igrejas em relação ao tema? Precisamos. Só que os pastores, os líderes de casais, de famílias, precisam estar em alerta, que nós não podemos trocar um princípio para restaurar o outro. Perfeito. Eles têm que andar juntinhos e a adoção entrar na via de vínculo e não de assistência social. E Tati, nessa sua caminhada, né, sua do Naná, qual foi ou quais são, né, os momentos mais críticos nessa questão da adoção, né? Que nem você falou assim, e eu queria entender o porquê. Você falou assim, as casas de acolhimento, os abrigos não estão cheios de recém-nascidos. Então, a procura é maior por crianças mais novas, essa dificuldade que, por isso essa fala, para trazer uma luz a essa sua ideia, né? Então, a gente tem dois panoramas aí, né? Hoje, no Brasil, a gente já tem a entrega legal, que é uma lei que garante que essa mulher que está em gestação, desde o primeiro mês até o seu último mês de gestação, possa ser protegida e amparada, caso ela não queira ficar com a criança. Entendi. E já entregar. E o segundo é que, infelizmente, por ainda ser um tema que traz muitas mentiras, muitos tabus, é mais fácil que as pessoas se abram para ter bebê. Esse cenário de falar de adoção tardia, que são crianças a partir de 3 anos, São as mais velhas, né? é recente. Entendi. É recente. E isso acaba sendo. E que nem um caso, né? Que acho que você deve saber responder. Essas crianças que ficam na casa de acolhimento depois,
completa sua maioridade, elas têm que sair do caso do acolhimento? É mais difícil? Como que acontece com as crianças, né? É muito mais difícil. E você que foi do campus, eu sempre tentei fazer um trabalho com o campus a respeito disso. Até na Cargill, quando eu trabalhei na Cargill com a Vanessa conheceu o Miguel, que foi um menino que ficou num lar até os 17 anos e teve que voltar para casa do seu próprio agressor. Ele era um menino muito conhecido na cidade porque o pai tem um nome que fala quando taca fogo, não é tacar fogo que fala, né? Ateou fogo na casa com os irmãos dentro de casa para matá-los, né? E ele conseguiu fugir e foi acolhido pelo CMDCA. E ele percursou até os 18 anos e depois ele precisa sair. Ele não tinha para onde ir, ele não tinha outros familiares, que são a família extensa que a gente fala, ele não tinha. Não tinha estrutura para conseguir um emprego, voltou para casa com o pai. Ou seja, interrompeu ali um ciclo de violação e foi temporária. Temporário. Porque ele teve que voltar para... E aí eu vou, não sei, usar para cima do crime como vítima daquela situação de novo. Exatamente. Hoje a gente luta com os nossos vereadores para começar um projeto de lei municipal, porque estadual é muito mais difícil, para que, por exemplo, um Campos, uma Santos Brasil, uma Cargill da vida, um Atacadão, ele dê vagas prioritárias para crianças acolhidas. Entendi. Porque hoje a gente já tem muito isso no cenário PCD. Porque ela tendo uma autonomia financeira, ela consegue, com a sua maioridade, não precisar Depois voltar da para esse cenário. maioridade, é isso que ela precisa. Ela precisa de estabilidade financeira. O que tinha que acontecer psicologicamente e mentalmente já foi, gente. Não dá para tratar tudo. Então, nesse caso da maioridade, a gente tem que ser um pouco mais rígido. É assim, ó, essa pessoa se tornou homem, se tornou mulher e ele precisa de dinheiro para se manter. Porque se ele voltar, cara, para o mesmo lugar, de toda a mazela, de todo sofrimento, é um retrocesso muito amplo. E fora o ciclo de violência que pode intensificar. Por exemplo, se essa criança sofreu essa violência quando era criança, o agressor era um adulto. Então não pôde revidar. Mas quem sabe com os 18 anos, ela às vezes é maior do que esse adulto. E aí, espírito de vingança, sabe? Olha, e assim, nunca tinha parado para refletir sobre isso. Olha o tamanho da coisa que eu posso, porque assim, ó, meu pai, minha mãe me bateu desde quando eu era pequeno, não consegui revidar porque era uma criança. Só que agora eu tenho 18. Quem sabe eu sou mais forte. E eu vou ter que voltar pra lá, então eu vou me defender. Então, exatamente. Assim, Olha o ciclo de violência. Então, assim, é muito grave e muito sério grave. sobre isso. Esse trabalho da maioridade é algo que a gente tem já conversado, é que precisa de tempo, né? E aí, de novo, eu falo para as pessoas, eu não gosto de político, eu gosto de política, porque a gente precisa da política para essas articulações. Se a gente pega hoje um deputado, um vereador, alguém que senta com a gente para estruturar isso vira uma emenda. Sim. E as empresas são obrigadas a dar, de 10 vagas, ela ceder 2, a gente já muda. E ter incentivo municipal, fiscal para isso, né? Entendeu? Então, por exemplo, o Lar Manaim recebeu por uma emenda do CMDCA, que faz um trabalho fantástico na nossa cidade, os computadores, uma sala de computação. Porque graças a Deus, mesmo os meus pais trabalhando muito e a gente sendo uma família de baixa renda, mas eu tive acesso a uma aula de inglês, a um Senai, sair com perfil técnico. A gente sabe que essas crianças, para saírem do acolhimento e terem qualquer outro acesso, é muito mais difícil. Então, você imagina se cada acolhimento pudesse ter uma parceria com o CNA, para ter aula de inglês, tivesse uma parceria com o pessoal de tecnologia, com o Itaú CD para fazer esse trabalho. E a rede municipal pode dar esses incentivos fiscais e colaborar, né? Exatamente. Com as empresas. E aí as empresas entrarem com um incentivo fiscal para ceder de 2 a 3 vagas, estágio, que seja, formar essa pessoa como cidadão. Por isso que por muitos anos a nossa causa foi chamada como causa das crianças invisíveis. Entendi. Porque todo mundo dorme e ninguém lembra que tem crianças que estão acolhidas. E que elas vão chegar a essa maioridade se não tiver uma ação, né, da sociedade. De tudo. A começar, por exemplo, a gente fala assim, a malha da adoção. Por que a gente fala da malha? Porque você tem sobrinhos? Não, vou ter. Então. Vai nascer. Vai nascer ainda. Mas pergunta para quem tem filho ou para quem tem sobrinho, quem segura na mão da criança quando vai tomar a vacina? Eu seguro na mão dos meus filhos, eles choram, a gente fica triste. Ai, meu Deus, parece que fui eu. Pergunta para qualquer pessoa que tem vínculo com criança, como isso é sofrido. Sim. Quem segura na mão da criança acolhida quando vai tomar vacina? O estranho, né? Quem segura na mão da criança quando ela é internada? Quem segura na mão dessa criança?
o Estado vai ter que intervir, mas nessa questão do vínculo é muito difícil. Então, quem segura na mão dessa criança quando ela vai ser vacinada, quando ela está com Covid, quando ela fica internada, quando ela sofre qualquer intervenção de saúde que desestruture essa criança, é o Estado que intervém. E ele não vai conseguir intervir como muitas vezes uma família, né? Senta aqui, porque você não pode, o funcionário ele não pode. Né? Então, eu pego meu filho, eu sento... E aí é até prejudicial esse vínculo do funcionário com a criança, né? Porque não pode, né? Então, a minha filha, a Eloá, ela veio com todo o sistema de serviço formatado nela. Lavar louça, limpar banheiro, ela sabia tudo menos ser criança. Olha isso. Durante um ano eu tive que fazer... Às vezes roubado, né? Eu tive que fazer todo... E ela não entendia. Por que eu não posso lavar louça? Por que eu não posso varrer o chão? Por que eu não posso dar banho no Mateu? Eu falei, filha, você não é serviço. Você é criança. Ou seja, entrou no automático que tava tudo certo. Porque era estágio de sobrevivência, luta e fuga. Eu preciso tomar banho, porque senão alguém vai tomar. Eu preciso pegar o sabonete, porque senão alguém vai pegar. Eu não tenho toalha, eu não tenho escova de dente. Neurológico o tempo inteiro. Ela não dormia. Ela chegava aí 5 vezes no banheiro e não era por medo. Luta e fuga. Sim. Todo mundo vai pro banheiro, tem um monte de adolescente entrando. Era adolescente misturado com criança, porque muitas vezes o abrigo não tem estrutura. Então, meu Deus. Olha, Tati, assim, eu quero louvar a Deus pela sua vida, por toda essa inquietação que você está trazendo de forma bíblica, de forma cristã. E assim, nosso bate-papo, você já passou 1 hora. Passou, né? Papo conversando sobre isso. Mas eu até fiz um bloco diferente, queria fazer um bate-bola com você, né? Falar algumas palavras e você trazer o que vem na sua cabeça, aquilo que é conceito, pra gente finalizar. E antes de finalizar, eu queria também, depois você pode agradecer, né? E, enfim, eu queria que você orasse para que Deus levante voz nesse país e melhor, né? Porque a gente fala país é muito grande na nossa cidade, né? Já tem você como uma voz lá no Guarujá, mas que levantem outras Tatis, outros Nanás para poder fazer isso em Cubatão, em São Vicente, em Santos, porque nós precisamos levar o evangelho e de forma prática, né? Aquilo que você falou, do chão de fábrica. Isso. Não aquilo, né, o filosófico ou bonito. Mas vamos lá, a parte desse bate-bola, eu vou falar e você, o que você quiser, você fala aí, né? Quando falamos em família é o que pra você? É o projeto de Deus. Glória a Deus. Adoção é o quê? É a nossa missão. Glória a Deus. Amor é? É o caminho. Glória a Deus. E um mito sobre adoção que precisa acabar? É filho dos outros. Não é filho dos outros, é nossos filhos, são nossos. A Tati tem a habilidade de pesar o clima rapidinho, né? Misericórdia. No bom sentido, porque assim, não romantizando, mas vamos lá, vamos continuar. Uma qualidade indispensável para quem deseja adotar. Vixe, uma qualidade? Uma qualidade. Pegou. Quem precisa adotar precisa... Gostar de criança. Gostar de criança. Não sei se isso é qualidade, mas... Não, a gente enquadra, mas eu quero que na verdade é pra todo mundo, né? A vida sacrificial que você falou é pra quem quer, pra quem quer adotar, pra quem tem os filhos biológicos, como você disse, então... E aí, pra terminar, um sonho pro futuro da adoção do Brasil, né? Que não houvessem mais acolhimentos. Em nome de Jesus. Zerá-los. Tati, que momento precioso. A gente costuma falar que mesa gratificante. Aquilo que eu falei, eu sempre falo sobre isso. A Vanessa, a gente comenta bastante, lê bastante, né? Mas que choque de realidade. E assim, você, o Naná, foi feito para esta geração trazer esse choque. E, né, eu falo que às vezes eu vou ministrar, né? Eu falo, eu não consigo pregar a vitória, que Deus vai abrir. Deus me chamou para isso, e Deus chamou vocês para ser essa voz de realidade, para adoção não ter esses casos que você falou, mas são só 6, não são 6, são 6 vidas, 6 gerações que estão sendo prejudicadas. Então assim, a nossa oração, né, da nossa casa, de quem está nos ouvindo, é que Deus preserve a vida de vocês nesse sentido. Amém. Que vocês não tenham medo e que vocês não se preocupem em romantizar a adoção para agradar, para mais pessoas se envolverem, mas que vocês tenham compromisso com a verdade. E obrigado por ser uma voz, né, uma família referencial, sacrificial na vida de te entregar pelos
nossos filhos, né? Que você falou, não é dos outros, são nossos. Então, assim, que Deus abençoe sua vida. Muito Amém. obrigado por desprender o seu tempo, né? Eu sei que é precioso. E eu queria, você pode terminar agradecendo e finalizar essa oração por nós, pelas crianças, né? E pelo nosso país. Tá bom? Amém. Obrigada, obrigada a todos que assistiram, que se permitiram ouvir. Essa sementinha possa fazer muita raiz aí dentro dos corações, né? Principalmente de quem está à frente de muitas obras, né? Ninguém faz nada sozinho. Então, primeiramente, eu quero agradecer aos meus pastores lá da caminhada, da comunidade Caminhando com Jesus, né? Eles são abençoadores das nossas vidas, acreditam no nosso chamado. Agradecer ao pessoal que faz parte lá do grupo. Então, tem a Lucimere, tem a Lisandra, tem as Julianas. A Juliana tem até um caso legal que tá lá no nosso Instagram, para quem quiser seguir a gente. Qual que é o Instagram? Ame Adoção Guarujá. Bom. Tá? Se colocar Adoção Guarujá, já vai aparecer, tá? Tem lá muitas histórias, tem a minha, tem a da Juliana, que você vê. Ela também não podia gestar. E quando o telefone tocou, que a gente fala isso, né? O telefone tocou, porque a vara liga para falar. Ela descobriu quase que simultaneamente que estava grávida. Olha isso. Então, hoje ela tem 3. Glória a Deus. Um do telefoninho e 2 do forninho, a Glória gente a brinca, Deus. né? Então, são histórias que as pessoas podem conhecer e ela também faz parte do grupo. Agradecer os nossos padrinhos, né? Que é o CMDCA e a OAB, o pessoal do Lar Manaim, que tá fazendo festa junina lá. Quem quiser ajudar também, depois pode conhecer o lar. E a todos que fazem parte do grupo, porque se não tivessem começado há tantos anos lá atrás, hoje a gente não seria uma realidade. Então, a gente sabe que independente da fé que cada um professa, alguém chegou quando era só mato, né? Tem que tirar lá e asfaltar, né? Aproveitar meu finalzinho de fala para falar, estamos em ano de eleição, por favor, pese seu voto, pese a sua postura, não tem para onde correr. Essas interlocuções acontecem num Senado, num governo, tá tudo tão mudado, tá tudo tão diferente. Então, se a gente ainda quiser ser uma voz ali de princípios, oponente na nossa nação, refletir sobre isso, a gente precisa refletir, porque vai cair aí vai também. Impactar, né? Vai impactar. É isso. Obrigado. Você pode orar por nós? Podemos então, juntos, né? Por favor. Amém. Você pode fechar seus olhos aí, onde você estiver. Senhor, nós te agradecemos por este dia que o Senhor mesmo já declarou no dia anterior. Te agradecemos pela tua vida em nós e pedimos perdão pelos nossos pecados. Reconhecemos que somos dependentes de ti. Obrigado, Senhor, por este momento, com o Felipe, com esta igreja, com esta equipe, com os pastores desta casa, com cada líder. Que o Senhor possa abençoá-los e fazê-los prosperar em tudo que eles têm feito. Que hoje este canal possa alcançar mulheres que estão desesperadas, em dúvidas, entristecidas, casais que perderam a esperança de estruturar as suas famílias. Que esta mensagem chegue aos corações, trazendo um bálsamo, trazendo ânimo, e que possamos sim, Senhor, nos posicionar não só como uma voz, mas como aqueles que entenderam o sacrifício da cruz e se permitiram se abrir para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Desde já, Senhor, nos guarda mais este dia até o fim da noite chegar. E se não chegarmos ao fim da noite e partirmos, que estejamos contigo, seguros em teu amor e guardados na tua salvação. Muito obrigado, Senhor. É assim que nós oramos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Amém.